às vezes, temos uma visão tão exclusivamente futurista que não observamos, como diz o próprio livro de Apocalipse, que é a revelação das coisas que eram, que são e que hão de vir. Não apenas das coisas que hão de vir, mas também das que são e das que foram, que eram. Temos que ter, portanto, uma visão de uma escatologia cumprida, as coisas que foram, de uma escatologia que se cumpre, as coisas que são, e de uma escatologia que se cumprirá, as que hão de vir. Sempre centrado na pessoa de Jesus, pois a nossa palavra, a nossa pregação consiste em Cristo. Cristo é o nosso tema, Cristo é a nossa palavra. Há uma tensão, obviamente, entre o já e o que ainda não é ou não veio. Na escatologia, é claramente percebida no reino de Deus, que ao mesmo tempo já está presente e é para o futuro. Mesmo a vida eterna, já vivemos as primícias, já vivemos a realidade presente da vida eterna em Cristo, mas também ela é a esperança futura em Deus. Nós precisamos entender bem o estudo escatológico. Sabe, a própria palavra escatologia, que é, teologicamente, o estudo das doutrinas concernentes às últimas coisas, não apenas falando, como alguns limitam, o fim do mundo, mas o fim das coisas, as últimas coisas. Por exemplo, se você estuda sobre a morte, sobre a vida pós-morte, isso também é um tema escatológico. E não apenas aquilo referente aos sinais da volta de Jesus, que o são, mas é mais amplo do que isto. No entanto, a própria palavra escatologia, no seu sentido original grego, tem a ver com a análise específica dos excrementos, ou seja, do produto final de uma digestão. Por isso, uma boa escatologia dependerá de uma boa alimentação bíblica, de uma alimentação sã, por meio da sã doutrina. Então, tudo depende de como nos alimentamos, de como estudamos e entendemos as Sagradas Escrituras. Veja bem, eu não quero me deter nas polêmicas escatológicas, que não são poucas. Há diversas escolas, há diversas linhas de interpretação. Mas, por vezes, por estarmos discutindo tanto estas coisas, deixamos de lado algo importantíssimo,
que todo o escrito bíblico, por ser inspirado, tem para nós. A palavra do Senhor nos diz, no segundo livro de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo de número 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, por mais que um texto apocalíptico ou profético possa ser profundo, difícil ou mesmo enigmático, ele tem uma aplicação prática por ser um texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem uma aplicação prática tanto para o ensino, quanto para a repreensão, como para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós pretendemos entregar várias palavras escatológicas, mas com uma visão de uma teologia prática, buscando uma aplicação na vida cotidiana, na vida cristã, nossa conduta de vida cristã. Volto a dizer, não que não haja um sentido místico até, o sentido profético, mas por vezes, por debatermos demais esses temas e quase que, perdoe-me o trocadilho, nos debatermos em cima desses temas, perdemos algo de tremenda edificação nas nossas vidas pela palavra inspirada que nos foi dada. Como eu tenho dito, nossa postura doutrinária, em especial a referente à escatologia, terá grande influência nas nossas vidas, no nosso viver, bem como no nosso relacionamento, tanto com Deus como com os homens. Ninguém tem dúvida que o grande intérprete das Sagradas Escrituras, o perfeito intérprete, é o Espírito Santo. Mas somos nós que pregamos a palavra e por isso os homens nos ouvem e nós não somos intérpretes tão perfeitos assim. Somos passíveis de erro e por causa disso mesmo precisamos não apenas depender do Espírito Santo para estudar, mas também para transmitir a palavra da verdade, para que a nossa imperfeição não venha a deturpar a perfeição das Escrituras, mas antes, a perfeição de Deus, do mover de Deus, da palavra de Deus, venha a superar, sobrepondo-se à nossa própria imperfeição. A Bíblia nos diz
No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, o Espírito da verdade, a saber, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, encontramos: não vos preocupeis quanto ao modo que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Então, na dependência total do Espírito Santo. Creio que não seja preciso dizer que as interpretações escatológicas não estão isentas de infabilidade, sendo por isso mesmo algumas conclusões que nos são apresentadas pelos estudiosos até discutíveis. Não é a nossa intenção discutir temas polêmicos. Isso deixaremos para os doutores, isso deixaremos para os teólogos. Eu sou apenas um estudioso das Escrituras, um pregador da palavra. Deixemos isto para os PhDs, deixemos isto para as pessoas que têm preparo, não que não conheçamos, mas que reconhecemos que há outros temas igualmente importantes. Não que não seja importante discutir sobre estas coisas, mas essa não é a nossa intenção. Antes desejamos expor verdades importantes que precisam ser vividas por todos nós. Porque não basta entender, um exemplo, sobre a volta de Cristo, se eu de fato não estou vivendo a vontade de Cristo e não sou aquela igreja santa e gloriosa, sem ruga e sem mácula, que estará com o Senhor. Porque temos que viver, porque isto determinará, através do resgate que Cristo fez na nossa vida, que viveremos os benefícios das promessas divinas para nós. Não queremos estar entre aqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, mas sim entre aqueles que ouvirão: vinde, benditos do meu Pai. E para isto devemos o quê? Viver plenamente as Escrituras. Viver totalmente as Escrituras. Sabe? Nós temos que compreender que não somos donos da verdade. Antes, devemos conhecer a verdade para que esta nos liberte. É o que diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos sempre nos lembrar da admoestação feita pelo Dr. Edward A. McDowell, que nos disse: aqueles que estão mais certos da correção das suas respostas são possivelmente os intérpretes com menor dose de razão. Então, nós devemos nos aproximar humildemente das Escrituras, na dependência do Espírito Santo, para que Ele nos revele toda a verdade pela iluminação do Espírito do Senhor.
temos que ter tanto revelação como entendimento e obediência a respeito da palavra. Deixe-me explicar um pouco isto. Nós somos naturalmente movidos pela curiosidade. A curiosidade nos faz, principalmente a curiosidade bíblica, e um tema como de escatologia, provoca em nós grande curiosidade a estudarmos, a nos aprofundarmos na palavra. E é bom que façamos isto. A buscar de Deus revelação. Mas não adianta termos revelação e não alcançarmos entendimento. O próprio profeta Daniel diz a palavra que ele aplicou o coração a compreender. Daniel 10, 12. E diz-nos ainda a palavra, num capítulo anterior, em Daniel 9, versículo 2, que ele, Daniel, entendeu pelos livros que o número de anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Precisamos, de fato, estudar os livros, estudar as Escrituras, compreender a palavra do Senhor corretamente. O apóstolo Pedro, que eu não tenho dúvida que era um homem de revelação, naquele famoso episódio em que Cristo pergunta aos seus quem eles diziam ser Jesus, em Mateus 16, 17, Pedro, tendo dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ouviu do Senhor Jesus, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. A primeira consequência, quando nós temos a revelação de Cristo, e que lembre que o grande tema de Apocalipse, que é o livro escatológico, é a revelação de Jesus Cristo. É termos também revelação por parte de Cristo de quem somos nós. Também eu te digo, tu és Pedro. Quando eu tenho entendimento, revelação de quem é Jesus, eu também tenho entendimento e revelação de quem eu sou. Ou seja, a revelação de quem eu sou é consequente da revelação de quem é Jesus. Por isso Jesus disse, também eu te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Recebemos a revelação de quem somos e, baseado na revelação de quem ele é, recebemos dele a autoridade para tudo que ligarmos na terra será sido ligado nos céus e tudo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Mas o mesmo Pedro, nesse mesmo capítulo, ao Jesus falar sobre a sua morte, toma Jesus à parte e o admoesta, o repreende. E Jesus disse ao mesmo Pedro, no mesmo capítulo, no versículo de 23, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Pedro
uma pedra de edificação desse edifício que é a Igreja de Cristo, composto de pedras vivas, se torna de uma pedra de edificação em uma pedra de tropeço. E como uma pedra de edificação vira uma pedra de tropeço? Simples. Quando ela está fora do seu lugar devido. Toda pedra na construção, fora do seu lugar devido, potencialmente se torna uma pedra de tropeço. No texto de Atos, capítulo de número 10, já então após o Pentecostes, encontramos outra situação de Pedro e vemos aqui a importância de termos não apenas revelação, como termos também entendimento. Faltou a Pedro naquele dia entendimento, porque ele cogitou nas coisas dos homens e não nas de Deus. Porém, em Atos 10, nos fala o episódio daquele lençol vindo de cima dos céus e descendo sobre a terra, e que tinha toda sorte de animais, puros e impuros, naquele lençol. Quadrúpedes, répteis, como diz a palavra. A palavra nos diz que Pedro tinha fome. E para alguém que tem fome, Deus lhe disse algo que saciaria sua própria vontade. Pedro tinha fome. Que grande palavra essa, se toda a visão se referia a ganhar almas. Pedro tinha fome e Deus lhe dá o saciar a sua fome. E nos lembramos que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E Pedro poderia ter se alimentado desta verdadeira comida, desta verdadeira bebida, fazendo a vontade de Deus. Mas Pedro diz, orava. Pedro orava e teve um êxtase. E no êxtase teve uma visão. E durante a visão ouviu uma voz do alto, que ele reconhecera como a voz do Senhor. Mas mesmo orando, estando em êxtase, tendo uma visão e ouvindo a voz de Deus, ainda assim Pedro fala o absurdo dos absurdos. Diz, de modo algum, Senhor. Diz, não, Senhor. Se é Senhor, é para dizer sim. Como Pedro disse não? Talvez Pedro pensasse que Deus o provava naquele momento, se ele comeria ou não comeria, e disse, jamais entrou em minha boca algo imundo. Parece-me que Pedro se esqueceu do que Jesus havia dito, que não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. Assim está em Mateus 15, 11. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Pedro estava sendo muito mais contaminado pelo que ele estava falando, o não a Deus, do que pelo que ele poderia comer. Lembre-se que Jesus, falando dessas coisas, segundo Marcos, capítulo 7 e versículo 19, considerou puro todos os alimentos. Parece-me que Pedro esqueceu destas coisas. E tendo aquela visão, em êxtase, não teve entendimento naquele momento. O princípio era comer. O princípio era o quê? Alimentar-se, digerir-se. Sendo que aquilo tudo se referia à salvação dos gentios,
ele teria que digerir, absorver, fazer parte de si, para entender aquilo que Deus desejava para ele, a fim de que aquelas pessoas fossem salvas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também temos que aprender a digerir. Nós também temos que aprender a absorver essas coisas que às vezes nos é difícil, como foi difícil para Pedro. A origem não era terrena, a origem era celestial, vinha dos céus, um objeto, como um lençol, e dentro dele toda sorte de animais. E Deus disse, mata e come. 3 vezes disse, 3 vezes Pedro, novamente. Disse, não, Senhor, de modo algum. Jamais entrou em minha boca coisa imunda. E Deus então lhe diz, não considere comum ou imundo o que Deus separou para si, o que Deus santificou para si. Antes mesmo de serem salvos, já estavam separados para Deus. Isto é algo tremendo. As pessoas já estão separadas para Deus. Deus separou para elas. O que é necessário? Que matemos e comemos, que tomemos a atitude que Deus espera de nós e possamos digerir tudo isto. Se eles não são comuns, nem imundos, se não são imundos, são puros. Se não são comuns, são incomuns, são extraordinários e não ordinários. Uma coisa comum é uma coisa ordinária. Ser ordinário não é ser algo vagabundo. Ser ordinário é ser algo comum. Então, o Senhor nos vê e nós somos para o Senhor algo extraordinário. Então, Pedro necessitava de revelação, de entendimento e, por fim, de obediência. Porque não adianta ter revelação e ter entendimento e não ter obediência. Nós conhecemos a história, Pedro foi com aqueles homens, o evangelho chegou na casa de Cornélio, foram todos cheios do Espírito Santo e o próprio Pedro disse, como poderemos negar água a quem Deus deu o Espírito? Temos que ter uma atitude de prontidão que nos faça sermos fiéis e assim obedecermos à vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos que ele não foi desobediente à visão divina. Lembra-se que Paulo havia tido aquela visão de um macedônio gritando, ajuda-nos, transpõe para a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que imediatamente o apóstolo Paulo foi. Nós necessitamos ser prontos a obedecer. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção nas Sagradas Escrituras é quando os magos do Oriente chegam ao palácio de Herodes buscando o recém-nascido rei dos judeus. E equivocados aonde procuravam, indo às cortes, que são mais dadas à corrupção e a intrigas do que à verdade, estavam esses homens ali e Herodes manda chamar os escribas e os sacerdotes. E esses, com exatidão, diz a palavra,
com exatidão. Eles determinam, eles dizem que está escrito que o Messias havia de nascer em Belém. Esse é o que nós vemos lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 a 16. Depois você poderá até ler. Veja, estes homens, estudiosos da palavra, tinham entendimento sobre estas coisas. Perdoe-me. Tinham entendimento sobre estas coisas. O texto de Herodes, dos sacerdotes, não é o de Lucas, é de Mateus. Mateus 2, de 1 a 12, depois de 16 a 18. Você poderá ler depois, desculpe-me isso. Eles tinham entendimento, eles tinham conhecimento, mas não tomaram atitude nenhuma. Ao contrário, cooperaram com Herodes, que desejava matar o Messias. Me parece que Herodes cria mais no Messias do que os estudiosos. Mas os magos, que embora fossem sábios, não tinham entendimento, eram divinamente guiados e divinamente orientados por Deus. E estes sim encontraram. A prontidão em obedecer, nós vemos agora sim em Lucas capítulo 2, do versículo 8 a 16, é um texto grande, você poderá ver depois, que está nos pastores que cuidavam dos seus rebanhos na vigília da noite e de repente viram um anjo, ouviram a mensagem angelical, a mensagem celestial, e viram miríades de anjos louvando a Deus. E o que disseram uns aos outros? Vamos já até Belém e conheçamos o que Deus nos deu a saber. Então, eles não apenas conheceram, mas prosseguiram em conhecer. Eles não ficaram apenas em ter uma revelação. Eles foram à busca do que lhes foi revelado, assim como os magos foram à busca do que lhes foi revelado. Obedecer é essencial. O livro de Atos dos Apóstolos, quando lemos como um todo, percebemos um princípio bem interessante. Isso nos foi dito certa vez em nossa igreja pelo reverendo Antoine Gibi. Ele disse: quando a igreja obedece, ela é abençoada. Quando a igreja desobedece, ela é amaldiçoada. Mas quando a igreja demora em obedecer, ela tem problemas. Para que através dos problemas ela obedeça e possa ser abençoada. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser essas pessoas prontas para ouvir. Uma escatologia prática, onde os ensinos, não apenas preditivos, mas formadores, devem existir na nossa vida. Assim, depois de toda esta introdução, eu quero te convidar para começarmos, e começaremos com esta palavra no livro de Apocalipse. Venha comigo ao livro de Apocalipse, capítulo de número 2, onde encontramos a partir desse capítulo as cartas
às 7 igrejas da Ásia Menor. E vemos repetidas vezes a cada uma destas igrejas a expressão bíblica que podemos ler no versículo 7 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo de número 11, encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, no versículo 17, encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3, nós encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo de número 11 do capítulo, no versículo de número 13 do capítulo de número 3, encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, finalmente, no versículo 22, encontramos a 7ª vez dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma expressão bíblica que Jesus utilizou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está nos falando, porque há pessoas que têm ouvidos, mas não para ouvir. Há pessoas que escutam, mas não ouvem, porque não dão atenção. Porque não dão atenção ao que é dito e a quem transmite. Ora, é dito: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, não somente é importante ouvirmos o que Deus tem para falar para nós, como é importante ouvirmos o que Deus tem para falar para os outros. Porque não adianta vivermos e dizemos: bem, eu sou Filadélfia, eu estou bem, que me importa Laodiceia, que está mal. Não, somos um só corpo. Uma das coisas impressionantes na construção dos muros, ou melhor dizendo, reconstrução dos muros e dos portões da cidade de Jerusalém, no livro de Neemias, é que famílias eram responsáveis por uma seção da edificação para construírem. Então, se eu estou edificando a minha parte, construindo ou reconstruindo a seção que a mim compete do muro, e estou simplesmente fazendo o melhor trabalho possível, tenho que depender também do trabalho dos meus irmãos da direita e da esquerda. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, tijolo com tijolo ou pedra com pedra irá se unir. E não importando quão bem feito eu tenha feito o meu trabalho, se o da direita ou da esquerda fizerem mal o trabalho deles e a seção do muro deles cair, isso poderá levar também o meu trabalho à ruína, caindo com eles. Então,
Para mim, é igualmente importante que o meu irmão da direita e o meu irmão da esquerda sejam bem-sucedidos. Eu tenho que me alegrar, como diz a Bíblia, com o sucesso dos meus irmãos. Quando alguém é exaltado, nos regozijamos todos juntos. Nós precisamos que todos deem certo. Então, se Éfeso está com um problema, isso interessa a mim. Se Sardes tem um problema, isso interessa a mim. Somos uma igreja, mas fazemos parte do total do corpo de Cristo. Não podemos viver isoladamente, pensando que se estamos bem, estamos bem. E se os outros não estão bem, nós estamos bem. Nossa negligência aos nossos irmãos será prejudicial a nós mesmos. Lembre-se do princípio da oração de Jesus que diz: Pai nosso. É nosso. Não é Pai meu ou meu Pai. É Pai nosso. Dá-nos, veja, dá-nos, não dá-me, dá-nos o pão nosso de cada dia. Isso quer dizer que é tão importante para mim que o meu irmão tenha pão como eu mesmo ter pão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não somente perdoa-me, mas perdoa-nos. Livra-nos de todo mal. Livra-nos do mal. Livra-nos. Não somente me livre, mas livra-nos a todos. Ou seja, nosso grande erro é tratar tudo na primeira pessoa do singular, quando Jesus nos ensinou a tratarmos na primeira pessoa do plural. Jesus disse: vós orareis assim. Eu tenho que aprender a orar, eu tenho que aprender a trabalhar, eu tenho que aprender a viver, assim como num casamento. Já não sou eu, somos nós. Na igreja já não sou eu, somos nós. Fala-se muito hoje de imunidade de rebanho e agora eu falo sobre mentalidade de rebanho. Já não sou eu, somos nós. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e não somente à minha igreja. Eu preciso da revelação que Deus deu ao meu irmão. Nunca vou me esquecer do que me disse ouvindo numa exposição o Dr. Russell Shedd. Por melhor e por mais firme que possa ser a minha visão doutrinária, teológica, todos nós chegamos em um lugar que não temos respostas, que o Dr. Russell Shedd chamou de nossas trevas teológicas, as nossas trevas doutrinárias, seja como você quiser chamar, nossas trevas teológicas. E a única coisa que pode lançar luz nessas minhas trevas teológicas é a revelação que Deus deu ao meu irmão. Então, o que Deus está falando nas outras igrejas é importante para mim. Não é uma questão de eu simplesmente, não, sou eu e Deus, eu sozinho. Não, é importante o que Deus está falando. É importante também o sucesso das outras igrejas. É importante o que Deus tem revelado e o ministério que Ele tem dado às demais igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Por quê?
Porque tão importante como ouvir é dar ouvidos. E quando não damos ouvidos? Quando, tendo ouvidos, não ouvimos? É interessante que a Bíblia nos fala, e se você pudesse abrir, no Salmo 135, Salmo de número 135, Salmo tremendamente revelador. Do versículo 15 ao versículo 18, encontramos a seguinte narrativa. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Preste atenção. Tem ouvidos e não ouvem. Pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que o fazem, todos os que neles confiam. A idolatria tapa os meus ouvidos, faz com que eu tenha ouvidos e não ouça. Mas não apenas a idolatria no sentido que nós combatemos a idolatria, que falamos dos ídolos, dos ícones e de tudo aquilo que substitui a pessoa de Deus. Mas esse texto que li começa dizendo: os ídolos das nações são ouro e prata. Depois diz, obra das mãos dos homens. Mas começa dizendo, são ouro e prata. Perceba que não está dizendo, são de ouro e de prata. Mas está dizendo, são ouro e prata. Logo, aqui não apenas se refere aos ídolos feitos por mãos humanas, também se refere a isto, obviamente, mas você pode ter um ídolo de gesso, você pode ter um ídolo de madeira, como a Bíblia mesmo fala de ídolos de madeira, fala destas coisas todas. Mas aqui diz de ídolos muito específicos, ouro e prata como ídolos. Imediatamente eu me lembro do que Jesus disse, dizendo, não podeis servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Lembre-se que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele provoca em nós uma surdez. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo de estarmos servindo a um senhor, Mamon, a riqueza. A riqueza, a Bíblia diz, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, e se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Porque quem ama, serve e se devota àquilo ou aquele a quem ama. Se nós amamos o ouro, amamos a prata, serviremos ao ouro e serviremos à prata.
As riquezas devem nos servir e não nós servimos a riqueza. Ainda, falando sobre idolatria, tanto no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, quanto no livro de Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 8, encontramos o mandamento bíblico: não farás para si imagem nenhuma do que há nos céus, em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem de debaixo da terra. E diz: e prostrado adorarás. É interessante que alguns estudiosos, rabinos, falam sobre esse texto, dizendo que nós podemos mudar a preposição para pela preposição de, não mudando o sentido do texto, mas ampliando. Assim também diz: não farás para si, não farás de si uma imagem, e prostrado adorarás. Meus amados irmãos, essa autoidolatria, quando nós temos uma visão equivocada de nós próprios e não nos quebrantamos, como a Bíblia diz, que o coração quebrantado e contrito é de grande valor ao Senhor, mas também nos diz a palavra que ao soberbo Deus resiste e ao humilde Ele exalta. Nos tornamos a semelhança do fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. Lá em Lucas 18, versículo 11, encontramos que o fariseu orava de si para si mesmo. Eu esperava que alguém que orasse de si para Deus. Mas perceba que a soberba, a arrogância, a vaidade, a altivez, a visão equivocada, a falta de quebrantamento, de humildade, de arrependimento na vida deste homem, fez com que ele próprio se tornasse seu ídolo. Uma autoidolatria. Não há sombra de dúvida. Veja como ele fala: eu te dou graças porque não sou como os outros homens, eu faço isto, eu faço aquilo, e assim por diante, se sentindo tão superior que ele se torna, entre aspas, o seu próprio Deus, o objeto de sua própria adoração e oração, porque orava de si para si. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E quando não temos ouvidos para ouvir, pela idolatria. Mas ainda nos falta um enfoque para que vençamos os bloqueios. Chamemos isso dos bloqueios a ouvir a voz do Senhor. No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e no versículo de número 23, ainda há um outro caminho para a idolatria, que é o que aqui está referido, onde encontramos que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste
a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebelião e obstinação. Sabe, você não precisa fazer ou ser um satanista, um ocultista ou coisa semelhante a esta para ser um feiticeiro, para praticar feitiçaria. A feitiçaria é baseada em pactos satânicos ou diabólicos. Isso quer dizer que quando, ouça-me bem, entramos em rebelião, já temos um pacto satânico. Já praticamos a feitiçaria. Já somos feiticeiros. Já nos unimos a demônios. Algumas pessoas dizem, como ficaram endemoniados? Bem, eis um caminho, não o único, mas eis um caminho. Rebelião. Rebelião. Mas o que eu quero me ater é a obstinação. Obstinação. A obstinação, meus amados irmãos, é idolatria. Sabe, o problema hoje na nossa sociedade são as ideologias. As ideologias não raramente viram verdadeiras idolatrias. As pessoas ficam totalmente radicais em suas visões, emburrecidas, desculpe-me a expressão, não tendo uma mente aberta, não tendo moderação ou equilíbrio. Quando nós entramos no caminho da obstinação, da teimosia, entramos no caminho da idolatria. E aí não mais escutamos a Deus. Por quê? Porque estamos obstinados. E quando não escutamos, significa não obedecemos, não damos ouvidos. Porque tão importante como ouvir, volto a dizer, é dar ouvidos. Porque diz a palavra, mas o meu povo não me quis ouvir. Deixei-os, portanto, andar na sua teimosia. Os salmos nos falam exatamente isto. O meu povo não me quis ouvir, mas Israel não me quis ouvir, ou seja, não me deu ouvidos. E qual foi o castigo do Senhor a eles? Salmo 81. Obrigado. Salmo 81, versículo de número 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu, não me deu ouvidos. Assim, veja o castigo, versículo 12. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Veja o que a Bíblia diz. Ah, se o meu povo me escutasse, versículo 13, e Israel andasse nos meus caminhos. O que aconteceria?
eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Versículo 16 agora. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. É isso que Deus quer fazer para nós. O problema é que nós não estamos ouvindo. E quando não estamos ouvindo, quando não estamos dando ouvidos, quando não estamos atendendo ao Senhor, Ele nos deixa andar segundo a teimosia do nosso coração. O maior castigo que Deus pode nos fazer é deixarmos a mercê da nossa própria vontade. Lembre-se que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons ou um caminho direito, mas, afinal, são caminhos de morte. Jesus disse, caminhos que levam a um abismo de perdição. Provérbios 16, 25 nos fala desses caminhos dos homens. Os homens, ainda nos diz a palavra, podem fazer planos, mas a resposta certa, o conselho certo, vem do Senhor. Se não fazemos a vontade de Deus, não experimentamos, não vivemos o que Romanos 12, versículo 1 e 2 nos diz. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje iniciamos esta série de princípios importantíssimos do que a mensagem profética tem para nós, porque a profecia, ela edifica, ela consola e ela exorta. Então também a palavra profética ou escatológica, por ser palavra inspirada, deve o quê? Edificar, consolar e exortar. Toda a palavra de Deus nos foi dada para que vivamos plenamente essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você hoje diga, como eu posso ter acesso a essa vontade de Deus? Como eu posso? Sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você o ama quando você se entrega a Ele. Entrega-se a Jesus Cristo. E o aceita não apenas como seu Salvador, mas aceita fazer a sua vontade, tendo-o como seu Senhor. Jesus disse, se me amás, fareis o que vos digo. Se me amás, guardareis a minha palavra estará em vós, fareis a minha vontade.
E se você deseja, então, agora, ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viver essa plenitude de Deus, poder fazer a vontade de Deus como o Salmo nos diz, e ter todos esses benefícios que estão escritos no Salmo, se nós o ouvirmos, que diz: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas abra o seu coração para Jesus agora. Você que teve revelação agora, alcance entendimento. Você que teve entendimento, viva obediência. Senhor Jesus, eu entrego essa vida que agora aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que de fato o benefício da salvação aconteça em sua vida agora, imediatamente. Nós os abençoamos no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Também queremos orar agora por aquele que, já tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem, contudo, ouvido a sua voz. Talvez porque tenha colocado o ouro e a prata no lugar que não lhe é devido, amando mais a riqueza do que a Deus, servindo as riquezas e não a Deus. Talvez por causa da obstinação, da teimosia do seu coração. Talvez pela arrogância e a vaidade de uma auto-idolatria. Outra vez pela própria idolatria em si. Tanto a coisas quanto a homens. Colocando outras coisas ou pessoas no lugar que só pertence a Deus. Porque devemos amar ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Amando ao Senhor com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ou seja, amando ao Senhor com todo o nosso ser. Eu quero te convidar a ter ouvidos para ouvir, não apenas o que o Espírito Santo diz a um, mas o que ele diz a todos. Não apenas o que ele diz à nossa igreja, mas o que ele diz às igrejas. Se importando com os demais. Eu te convido a ter essa vitória em sua vida. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Nós te pedimos perdão, talvez pela nossa auto-idolatria, ou por idolatrarmos a outras coisas ou pessoas. Ainda, Senhor, por idolatrarmos o ouro e a prata, ou mesmo, Senhor, pela obstinação, pela teimosia do nosso coração. Livra-nos de todas essas coisas. Abençoa-nos pelo teu poder.
É o que nós oramos. E desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que nos abençoe e nos dê a paz.